Fala pessoal, eu sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e resolvi fazer esse vídeo para tranquilizar um pouco os usuários do canal, as pessoas que acompanham nossos grupos de WhatsApp, Telegram. Então eu vou falar um pouquinho sobre o cenário atual e essa queda aí nas criptomoedas. Eu já estou nesse mercado faz bastante tempo e já tenho acompanhado situações como essa no passado. Vou te mostrar por que essa queda está acontecendo e está impactando principalmente nas altcoins. E também vou falar um pouquinho dos possíveis cenários aí para o futuro que eu vejo baseado no conhecimento que eu adquiri. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que participam aqui do canal. Eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que eu atingi aí 10 mil inscritos no canal. Eu fico muito feliz, sou muito grato a você. Você sabe que esse canal, eu não vivo de criptomoedas, tá? Eu faço esse canal e mantenho esse canal apenas para ajudar a comunidade de mineradores, de pessoas que estão investindo, iniciando nesse mundo das criptomoedas, para que não percam, né, em sites fraudulentos, com negócios fraudulentos, para que tenham aí um direcionamento de investimentos. Então eu agradeço sinceramente esse carinho que eu tenho recebido de você que acompanha o canal, que deixa sua mensagem e que acompanha também os nossos grupos. Meu muito obrigado. Eu vou começar esse vídeo agora mostrando para você o porquê que essa queda aconteceu e depois eu vou mostrar quais os cenários que eu vejo para o futuro aí baseado no conhecimento que eu adquiri. Então vamos lá. A primeira coisa, essa queda ela aconteceu por três fatores principais que são mostrados nesse site que eu sempre recomendo para você, esse ccn.com, né, Crypto News. Bom, aqui eles dizem o seguinte, numa notícia recente, essa notícia aqui que você pode ver o título, né? Falando que o preço do Bitcoin caiu, eles dizem que o preço do Bitcoin caiu por três fatores principais, eles apontam esses fatores principais aqui. O primeiro fator é que essa empresa Mt. Gox, né? Ela vendeu uma grande quantidade, 400 milhões de dólares em Bitcoins. Então, esse mercado é muito volátil, né? Ele é baseado na lei da oferta e da procura. Então, se uma empresa como essa coloca 400 milhões em bitcoins nas exchanges para venda, logicamente vai ter uma oferta de moeda maior que a procura e aí o preço tende a cair naturalmente. Isso é uma coisa óbvia, né? Nesse mercado que a gente tem, nesse livre mercado aí, onde impera a lei da oferta e da procura. Então, tem muita moeda, tem muito Bitcoin no mercado, logicamente cai o preço do Bitcoin, cai o preço de todas as moedas associadas, tá? Mesmo com boas notícias aí, como que a Nasdaq deve até julho agora, segundo o CEO da Nasdaq, eles devem começar a operar com criptomoedas, devem abrir uma exchange aí de criptomoedas, então você imagina o volume de transações com criptomoedas que vai haver se a Nasdaq de fato entrar nesse mundo aí das criptomoedas. A Nasdaq é a bolsa de valores americana, né? É claro, é similar à Bovespa no Brasil, mas com volume de transações bem maior. Um outro fator que impactou bastante é o seguinte, a Bitfinex ela tem agora uma nova política de taxação dos valores que são movimentados lá pelas pessoas. Então, os usuários da Bitfinex, pressionados aí pelos governos, eles vão ser identificados nas suas transações. Então, por exemplo, se eu tenho moedas lá na Bitfinex, todas as transações, as informações das transações que eu fizer, a Bitfinex vai ter que passar para o governo. Essa está sendo a briga aí no momento, vai ter que passar para os governos, né? Então o governo vai poder saber quais as movimentações cada pessoa está fazendo na exchange. E essa é uma tendência, né? Você não acha que os governos vão ficar parados vendo as pessoas fazerem transações aí sem envolver, sem pagar os impostos, e você não acha que isso vai acontecer. Então é lógico que está previsto e eu vejo aí que haverá um momento aí de controle, né, de taxação. E onde o governo deve taxar? Deve taxar nas exchanges, né? Onde você é obrigado a fazer um cadastro, todas as movimentações que você faz estão atreladas ao seu nome e o governo vai aproveitar isso, logicamente, para taxar as transações. Isso já está lá, ó, foi anunciado lá pela Bitfinex. E também um terceiro fator que causou essa queda, está causando essa queda nas moedas, aí, na verdade, são escândalos envolvendo duas grandes exchanges aí de criptomoedas coreanas, né? Elas estão envolvidas em algum tipo de transação ilícita e tudo isso impacta, né? Porque os investidores,
eles percebem esse escândalo, percebem que as exchanges começam a identificar as pessoas e a taxar as movimentações. E também com esse monte de Bitcoin que entrou no mercado, logicamente você teve esse efeito que você viu, aí, essa queda drástica das moedas, né? Principalmente do Bitcoin. Então eu vou te mostrar aqui no CoinMarketCap, e uma coisa que eu observei também é o seguinte: de todas as moedas que tem aqui, o Bitcoin foi uma das menos impactadas no geral, né? A queda que teve no preço do Bitcoin não foi tão grande como a queda que teve no preço do Ethereum, por exemplo, na última semana. E as altcoins, as moedas promissoras aí, as moedas que não tem tanta movimentação, tanto volume de movimentação, as altcoins, elas tiveram uma queda bem maior. Então você vai ver 36%, 20%, 17%, Cardano. Você vai ver que impactou IOTA, você vai ver que impactou muito nas altcoins, né? Eu tenho investimento nas altcoins e percebi que se eu tivesse deixado os meus investimentos em Bitcoin, por exemplo, eu teria uma perda menor, né? Mas a gente não pode prever, esse mercado é muito volátil. Então eu acredito ainda que as altcoins devem aumentar o preço ainda nesse ano, né? Acredito que, se de fato a Nasdaq abrir uma exchange de criptomoeda já no segundo semestre desse ano, há especulações que o preço do Bitcoin deve duplicar, triplicar e pode até aumentar 6 vezes do que é hoje. Mas, por enquanto, são só especulações, né, de pessoas aí que trabalham, que entendem melhor desse mercado. Então a gente torce para que de fato a Nasdaq entre monte essa exchange lá nesse segundo semestre desse ano, para a gente ver o preço do Bitcoin chegar de repente a 20 mil dólares, há especulações que pode chegar até 70 mil dólares, dependendo dessa aceitação. Mas será que o Bitcoin realmente ele tem futuro, né? Será que ele é uma moeda que vai substituir as demais moedas aí, que vai ser a moeda principal por muitos anos? Então eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu acho, tá? Vou deixar aqui esse e-mail, né, esse GIF animado que eu recebi do Google, aqui de parabéns pelos 10 mil inscritos. Então agradeço a você aí, como eu disse, por esse feito aí, né, do canal, que eu achei muito bacana, né, que eles mandaram esse e-mail aqui, e é interessante porque eu nem estava muito atento, de repente chegou em 10 mil inscritos, e eu fiquei muito feliz com isso, recebendo esse e-mail. Parece que não, mas esse e-mail me deixou muito feliz. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os cenários que eu imagino que podem ocorrer aí nesse mercado, nesse mundo das criptomoedas nos próximos anos. O primeiro cenário é o governo lançar moedas específicas do Estado, né? Então você vai ter, por exemplo, o criptodólar, o criptoeuro, o criptoreal, e aí essas transações passarão por um banco central nesses governos. Eu acho que esse é um cenário possível, mas eu não acho de fato que esse cenário possa ocorrer. Mas eu não tenho dúvida que os governos vão se movimentar para taxar as transações com criptomoedas. Hoje, as transações feitas com criptomoedas, as transferências de uma wallet para outra, as compras de produtos ou serviços com criptomoedas, elas são validadas pelos mineradores, pelo pessoal que tem rig de mineração, equipamentos de mineração, pelo mundo todo. Essas transações, elas não são validadas e elas não passam por um banco central. Então o governo não tem como tributar isso. Eu acho que a alternativa que o governo pode ter para tributar essas transações é fazer como eles estão fazendo na Bitfinex. Então lá tem a identificação de todas as pessoas que movimentam criptomoedas lá, e a Bitfinex pode passar esse volume de transações movimentado por cada um para o governo. E aí o governo tem como cobrar isso no imposto de renda. Essa eu acho que é uma possibilidade viável. Mas eu não descarto a possibilidade dos governos lançarem suas próprias criptomoedas e incentivar as pessoas a usar essas criptomoedas justamente para desvalorizar as criptomoedas existentes hoje, que na verdade são centenas de criptomoedas que tem aí no mercado, e assim fazer com que as pessoas adotem a moeda do Estado, daquele governo, como moeda padrão, como criptomoeda padrão. Esse é um cenário que eu acho que pode acontecer. Apesar que essa centralização que aconteceria num banco central é tudo aquilo que a comunidade que usa e que trabalha com criptomoeda e que desenvolve não quer. Então é um cenário possível, mas não é um cenário que eu acredito de fato que vai acontecer.
Um outro cenário, e é o cenário que eu acho que vai acontecer, eu tenho essa firme convicção que vai acontecer, é a existência de uma economia tokenizada, né? O que é uma economia tokenizada? Para você ter ideia, uma economia tokenizada, o token é uma moeda que depende de alguma plataforma já existente. Por exemplo, hoje a maior parte dos tokens, das moedas que surgem aí no mercado, elas são criadas dentro da plataforma de TI da Ethereum, ou Ethereum, como você preferir. Então, na verdade, as empresas que querem montar um token, uma moeda, querem criar uma moeda, elas entram na plataforma Ethereum, elas usam o protocolo ERC20, que é um conjunto de regras, e programam numa linguagem chamada Solidity, elas programam lá e criam lá os seus tokens, a sua moeda, né? E pagam a plataforma Ethereum como a moeda Ethereum, né? E aí a empresa tem o seu próprio token, a sua própria moeda. E normalmente as empresas têm começado a usar essas moedas, esses tokens que elas criam na plataforma Ethereum para pagar taxas dentro da sua plataforma de TI, dentro do seu site, assim por diante. Então você imagina Amazon.com, Americanas.com, Submarino.com. Imagina que cada uma dessas empresas crie o seu próprio token, a sua própria moeda. E as taxas de transações dentro dessas plataformas de TI dessas empresas serão pagas usando essas moedas. Isso incentiva as pessoas a pagarem suas taxas com desconto usando as moedas de cada plataforma. Então eu acho que cada uma dessas grandes redes de comércio, serviços, no futuro podem ter sua própria moeda, seu próprio token para pagar suas taxas de transação. E as transações de compra e venda podem ser feitas com outras moedas, como o Bitcoin, como o próprio Ethereum ou Ethereum, ou com a própria moeda daquele país, né? Mas o token, eu acredito firmemente numa economia sendo desenvolvida com base no token, ou seja, cada empresa pode ter sua própria moeda para pagar taxas de transações nas suas plataformas. E você vai perceber também, e é uma coisa que eu tenho visto, você vai perceber nos próximos 5 anos o surgimento de um conjunto enorme de empresas concorrendo com essas empresas que a gente tem hoje, com bancos, com empresas de comércio como Amazon, eBay, Alibaba, como Americanas.com, Submarino.com. Surgirão diversas outras empresas que estão sendo financiadas pela venda inicial, pela oferta inicial dessas moedas, desses tokens, né? Eu tenho mostrado aqui no canal que eu tenho investido aí em tokens nas ICOs ou ICOs, que são ofertas iniciais de moeda. Tem uma série de grupos que estão se organizando, estão ofertando uma moeda, essas moedas, esses tokens, inicialmente por um preço muito baixo, para financiar um negócio futuro. Então você vai ver aí nos próximos 5 anos, a meu ver, uma explosão no número de empresas, principalmente de comércio, empresas de crédito, novas, que vão trabalhar com essas criptomoedas, tanto com os tokens que criaram para financiar esse negócio, quanto com as moedas principais, Bitcoin e outras moedas aí. Então eu vejo uma economia totalmente voltada para o uso do token, né? E é muito comum, por exemplo, eu trabalho numa universidade, a universidade poderia entrar na plataforma Ethereum, criar um token, né? Um Unicoin, por exemplo, criar um token e usar esse token, essa moeda, na sua plataforma de TI para os alunos pagarem suas taxas nas dependências, nas atividades que eles vão executar que envolvem valores financeiros dentro da plataforma de TI da universidade. Então vai ser muito comum no futuro. Por isso que eu vejo o seguinte, essa é uma dica que eu dou. Eu tenho acumulado tokens, eu tenho comprado tokens para financiar uma série de negócios aí, como você tem visto no canal, né? Quando esses tokens são vendidos inicialmente, são oferecidos inicialmente na ICO ou ICO, né? Eles são oferecidos por um valor muito baixo. Por quê? Porque vai demorar 1 ano, 2 anos para aquela empresa sair mesmo do papel, do projeto e ter sua própria plataforma de TI, onde aquele token vai ser usado como moeda. Então eu tenho acumulado tokens de várias empresas para financiar vários projetos, como você tem visto no canal. E eu acredito que no futuro, num futuro onde a economia vai ser baseada nesses tokens, o valor desses tokens será bem grande, né? Será um valor muito grande. Então, eu creio que a gente vai ter aí um futuro nesse rumo, né? Baseado nesses tokens. Mas aquela coisa, 80% ou 90% dos tokens hoje que estão no mercado são golpes. Por quê?
Porque uma vez que qualquer pessoa ou qualquer grupo pode se organizar e lançar uma moeda a partir da plataforma Ethereum para financiar um projeto de negócio, tem muito golpista aí montando sites com projeto, com white paper lá, e que não tem a menor intenção de tocar o negócio ou de fazer esse negócio funcionar. A maioria dessas ICOs, né, que financiam esses projetos, arrecadam 30, 40 milhões de dólares, para você ter ideia, que seriam valores para investir no negócio que eles pretendem, que eles propõem montar. Mas muita gente aí tem dado golpe, tem sido muito comum, então tem de tomar muito cuidado. Eu tenho estudado algumas ICOs aqui no canal, tenho investido em algumas ICOs, mas praticamente hoje já baixou esse índice, né? Era mais de 90% que eram considerados golpes, hoje está em torno de 80% das ICOs que são considerados golpes. Tem de investir com muito cuidado. Mas eu acredito que quem conseguir manter aí um conjunto de tokens por uns 2, 3 anos de empresas que de fato vão entrar no mercado e vão concorrer com as grandes empresas que tem hoje, vão conseguir vender esses tokens aí dentro desse tempo de 1, 2, 3 anos por valores bem mais altos e lucrar bastante aí nesse mundo, nesse mercado aí de criptomoedas, né? Então, esse é o segundo cenário, uma economia tokenizada, baseada nos tokens que a gente está comprando agora. Eu, pelo menos, estou comprando um conjunto de tokens agora, pensando em lucrar daqui 2 anos. E um terceiro cenário é justamente você ter aí umas 4, 5 moedas fortes como o Bitcoin, o Ethereum, Litecoin, Zcash, Monero, que vão dominar o mercado e não terá espaço. Os governos podem aceitar essas criptomoedas principais como moedas oficiais. E aí, se os governos aceitarem essas moedas como moedas oficiais, todas as outras podem perder o sentido. E aí você vai ter todo um conjunto de transações mundiais usando um conjunto pequeno de criptomoedas que já estão consolidadas, já foram testadas com grandes volumes de transações. A maior dificuldade hoje, o que tem impedido hoje que as empresas adotem transações de compra e venda com criptomoedas, é justamente o tempo de transação e o custo da transação, né? Uma transação com Bitcoin pode demorar 20, 30, 40, 50 minutos. Então imagina, como é que você vai comprar alguma coisa e ficar na loja 50 minutos até a loja receber o pagamento e ter o pagamento registrado lá? É isso que inviabiliza hoje o uso do Bitcoin e de boa parte das moedas. Mas existem moedas hoje que já estão implementando uma camada superior de transações rápidas, onde o registro da transação vai ser feito num segundo momento. Isso é chamado de sharding, né? Que o pessoal tem chamado aí. Então, nós temos alguns projetos como o da Zilliqa, né? Que é a ZIL, o token da Zilliqa é a ZIL. A Zilliqa é o seguinte, o pessoal que montou esse projeto da Zilliqa, eles venderam um token ZIL para financiar esse projeto. E a ZIL, que é essa moeda, você pode comprar nas exchanges aí como HitBTC, Binance, na maioria das exchanges. A Zilliqa, ela já implementa essa camada de transação rápida, onde o registro é feito num segundo momento, numa segunda camada. E tem um novo projeto agora que deve entrar no mercado, que é o da QuarkChain, que na verdade vai ser feita a venda dos tokens numa ICO, né, no lançamento da moeda deles, um lançamento fechado. Somente pessoas cadastradas, que estão fazendo publicidade para eles, que estão participando do projeto deles, que vão poder investir nessa fase de ICO, né? Mas o QuarkChain também é um projeto que implementa esse sharding, que é essa camada de transação rápida. E o próprio Bitcoin tem aí a Lightning Network, né? Que é um projeto aí para criar uma camada superior aí de transações para Bitcoin, que a transação vai ser feita numa velocidade muito alta e o registro no blockchain, que é uma enorme base de dados, vai ser feito num segundo momento. Fazendo com que as transações possam ter escalabilidade, ou seja, fazendo com que as transações com bitcoins possam ser utilizadas em larga escala pelo mundo, coisa que hoje, imagina, se todo mundo começar a usar o Bitcoin hoje, você vai ter tempos aí de 24 horas, 48 horas para uma transação ser concretizada no cenário atual. Então isso daí é uma coisa que acredito que não compensa. Então tem esses 3 cenários, essas 3 tecnologias que eu acho que vão dominar e vão ter muito espaço no futuro. A Zilliqa, a QuarkChain, e se a Lightning Network der certo, e a gente torce para que dê certo, então o Bitcoin vai passar a ser usado em larga escala e aí a gente pode ter um boom, né, um aumento no preço do Bitcoin substancial. Mas tudo isso que eu estou te falando são especulações, eu estou te falando baseado na percepção que eu tenho. Qual desses cenários vai dominar o mercado no futuro? É difícil saber. Eu acredito que seja esse cenário da economia tokenizada, né, onde as empresas tenham seus próprios tokens,
movimentem moedas, onde os governos façam a taxação nas exchanges, né? O registro dos usuários, a taxação direto nas exchanges, mas algum tipo de controle vai ter, do jeito que tá não vai ficar. Bom, vale a pena vender os seus bitcoins agora, suas criptomoedas agora que elas estão caindo? Nem pensar, agora é o momento para você guardar, né? Você só vende alguma moeda que você comprou que subiu na contramão de todas que estão caindo, pode ser que uma ou outra suba. Eu tinha tokens da Lala World, né, que era uma moeda, e essa Lala World subiu aí, em contrapartida dessa queda, ela subiu aí 40%, 50%. E aí eu vendi, todas as moedas estavam caindo, a Lala World subiu muito, eu vendi, troquei por Ethereum, né, ou Ethereum, como você preferir. Então, somente se alguma dessas moedas ir na contramão dessa queda, você vende. Se não, você deve aguardar, ter paciência, tá? Vai acompanhando. Se você pode ser uma boa também comprar criptomoedas quando chegar na baixa, na parte mais baixa dessa queda, dessa correção. Você tem de ir acompanhando os gráficos para saber. E aí, para saber quando é o momento de comprar. É muito difícil saber quando é o momento de comprar. Mas eu acredito que o Bitcoin e essas moedas devem ter uma queda similar à última queda que teve aí, né, há 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás. Então você vai acompanhando que pode ser uma boa você comprar essas criptomoedas e esperar que a Nasdaq abra lá a sua exchange e aí no segundo semestre o preço possa subir muito e você possa lucrar bastante, ok? Eu gostaria que você participasse dessa discussão, deixa aí a sua sugestão, deixa aí o seu palpite, né? O que você acha que vai acontecer no futuro nesse mundo das criptomoedas. Por quê? Porque se a gente descobrir de fato uma tendência, uma vertente que esse mercado vai seguir, nós podemos nos antecipar e ganhar dinheiro com isso, né? A ideia é a gente estudar esse mercado, estudar essa dinâmica toda das criptomoedas e descobrir para onde vai o mercado, para a gente poder lucrar com isso. Então participa, deixa aí tua sugestão, deixa aí suas informações para que a gente possa ajudar um ao outro, que é o objetivo principal do canal. Se você gostou, dê um like, se quiser inscreva-se aí no canal e é sempre um grande prazer deixar essas informações, te ajudar e receber ajuda também de vocês aí com dicas, com informações. Grande abraço então e até o próximo vídeo.